teve a contratação do Pedro Rocha, foi um nome especulado no Remo. E aí vocês vão lembrar que o São Lourenço tinha, né, recebido algumas propostas para emprestar o jogador, inclusive até teve essa matéria aqui, ó, do Globo Esporte, torcida azulina invade perfil e tenta convencer meio argentino a jogar no Remo, né? Aqui, ó, gosta de rock doido, né? Então aqui, sobre o Nahuel Barrios, que estava no São Lourenço, e aí, né, os torcedores foram lá convencer, né, o jogador a chegar no Remo, que acabou não vindo naquela ocasião. Acredito eu que muito pelo interesse do São Lourenço em manter o jogador ainda no futebol argentino, né, onde ele já teve outras passagens, porém só conseguiu se destacar mesmo pelo São Lourenço. Acho que pelo Brasil, eles olhando assim, né, se fosse um time da primeira divisão, talvez seria bem mais fácil e o Remo já teria, né, conseguido esse empréstimo. Porém, estando na Série B, complicaria um pouco mais a situação. A questão por lá mudou bastante o cenário, porque ele não tem conseguido ser titular, é um reserva, inclusive a última partida dele foi recente, né? Recente não, tem mais de um mês, foi no dia 12 de maio, eu pensei que tinha sido em junho, contra o River Plate, derrota do Barraca Central, onde ele está por empréstimo até o final desse ano, perdeu por 3-0, né? Então assim, não joga mais de um mês, a Liga Argentina segue, né? Só parou agora para o Super Mundial e ele soma por lá 17 partidas e nenhum gol, inclusive a nota média dele lá no SofaScore é bem ruim, apenas 16 jogos e 9 como titular, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Eu acho ele um bom jogador? Sim, acho que ele está numa má fase. Só que notícias recentes também mostram que ele se envolveu, né, numa briga nesse último final de semana, parece que ele até foi baleado, alguma coisa assim, mas acho que foi algo de raspão, não vai comprometer, né, a sua carreira, nem a saúde dele, nem nada desse sentido, mas é um jogador que, pelo visto aqui, dá muito trabalho também fora do campo, né, então eu não sei até que ponto seria uma boa de pensar num jogador assim. Vale lembrar também que na temporada passada já tinha caído bastante seu rendimento, 43 jogos, somente 3 assistências, não marcou nenhum gol, e se você pega um recorte de 2022 e 2023, foi o seu melhor momento, somando aí 5 gols mais 9 assistências no total em 78 partidas. Enfim, tá aqui o mapa de movimentação dele naquela temporada de 2023, nota média de 7.2, ponta esquerda, ponta direita. Ainda assim, né, se conseguir superar esses problemas e tudo mais, acho que seria um bom reserva, um atacante ali para chegar e fazer ser um 12º jogador, participar ali dos jogos. Acho que poderia ser uma boa opção, até mais com o Remo brigando na parte de cima da tabela. Talvez um empréstimo com uma opção de compra ou um empréstimo de 1 ano e meio, né? Em junho do ano que vem ele voltaria e aí o Remo teria uma opção de compra, quem sabe até mesmo até lá, tudo dando certo, né? Estando na primeira divisão, pode valorizar o atleta que completou recentemente 27 anos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer e se aceitaria, né, a contratação do Nahuel, que foi especulado em janeiro desse ano. E aí, para finalizar, quero falar também sobre esses 250 milhões de reais, né? Depois eu posso até trazer um vídeo aqui à parte apenas sobre isso. Será que poderia, né, ter a Fatal Model interessada no Remo ou no Name Whites ou alguma coisa nesse sentido? Então, depois, né, dessa recusa aqui do Atlético Paranaense em relação à Fatal Model, tá aqui, ó, a Fatal Model faz proposta de 250 milhões para batizar a estádio do Atlético Paranaense. Então, assim, era um valor realmente bem interessante. Atualmente, né, tem a patrocinadora que já é a Liga Arena, então eu tô até achando estranho, né, com que já tem uma proposta vigente, vai lá e faz uma outra oferta, certamente também para surfar no hype, né, todo mundo tá falando da empresa agora, então é uma divulgação grátis. Então, vale lembrar, seria realmente um valor bem alto por 15 anos e 7 meses, né? Até 2040, 1.300.000 por mês, que vamos combinar, né? 1.300.000 hoje por mês é um valor muito bom. Mas lá em 2040 acho que vai ser tipo 200 mil reais mensais, 180 mil, né? Então tem que ver também essa questão aqui da inflação, mas ainda assim é um valor sensacional. E aí o Remo teve essa parceria para esse jogo em específico na Arena da Baixada. Esse post aqui, né? Inclusive viralizou bastante nas redes sociais, ó. Lembra daquela história da Fatal Model 250 milhões, né, pelo Name Whites da Arena da Baixada? O Atlético não mostrou interesse e aí hoje o Remo entrou em campo, né, com a frase escrita na camisa: o que você faria com 250 milhões de reais? Então, tá aí essa provocação e que vai lembrar, já teve essas parcerias com a Fatal Model, inclusive o rival, né, o Paysandu, que mantém até o dia de hoje, o Vitória, enfim, quase todos os clubes que nós mantemos aqui no canal já teve parceria com a Fatal em algum momento. Eu acho que talvez, né, por médio prazo poderia sim acontecer. Por quê? Eu não acho que é impossível de imaginar. Só que eu vejo que o Remo, para isso, teria que estar na primeira divisão. Fatal Model já fez proposta para ter essa fachada, né,
Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas opções de reforços para o Remo para o decorrer dessa temporada. Opções ali, né, que pode jogar de ponta direita, um segundo atacante, outro também para o meio de campo, que acredito que ainda, apesar dos reforços, né, que foram anunciados, seja uma das peças primordiais, né, que ainda devem chegar para o decorrer da temporada. Então, vou comentar aqui sobre essa lista de jogadores que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro deles eu já deixei aqui, ó, que é o Luciano Arriagada. Acho que seria essa a pronúncia dele. É uma opção que pode jogar tanto de centroavante, tudo bem, que já teve alguns reforços anunciados para essa posição, mas também pode jogar como ponta direita, tá? Então ele que surge muito bem lá no futebol chileno, no Colo-Colo, mais precisamente foi na categoria de base, né, da seleção do Chile, e naquela ocasião o Atlético Paranaense pagou algo próximo de 10 a 14 milhões de reais na sua contratação. Desde 2023 para cá não tem conseguido jogar. É aquela coisa, né? Foi uma aposta, um cara ali que ainda estava bem jovem, na época ele estava com 20 para 21 anos, só que não tem conseguido jogar nos times profissionais. Por quê? Se você olha aqui, por exemplo, no Colo-Colo, 4 jogos, 1 gol, 13 jogos, 2 gols marcados, aí ele foi para o Sul-Americano, né? E para a seleção de base do Chile, acho que foi o Sul-Americano de 2022 ou 2023, foi algo próximo disso, acho que foi no início de 2023 inclusive. Aí teve 7 jogos, 2 gols marcados, chamou a atenção do Atlético Paranaense que fez essa sua compra. Em 2023 só fez 14 jogos e 1 gol, e isso com o Atlético Paranaense é muito bom, né, de contratar jovens jogadores e revender, né, então um cara que teve algumas minutagens na Série A, porém não se destacou muito, só teve 1 gol no Campeonato Paranaense. Aí ele foi emprestado para o Audax italiano lá do Chile, até foi titular por lá, porém apenas 15 jogos e 2 gols. E esses 2 gols ainda foram numa única só partida, né? Então assim, realmente não conseguiu muito bem, nem ficaria surpreso se o Audax italiano nem quisesse, né, a continuidade dele, ainda mais se tivesse que pagar alguma coisa. Aí ele volta para o Atlético Paranaense nesse ano, só tem 5 jogos e 1 assistência, e todos esses jogos foram no Campeonato Paranaense, certamente é uma opção que vai estar disponível no mercado, né? Eu vejo que talvez seria uma boa opção, porque não tem conseguido jogar, mas às vezes mudar de ar também vai ser uma boa. Até porque na Série B ele ainda não jogou, né? O Atlético está na Série B, mas ele não entrou em campo. Acho que um nível técnico para ele sair do Chile e vir para o futebol brasileiro numa Série A é completamente diferente. E eu acho que o que está faltando para ele é minutagem. Ficarei de olho, eu acho que não seria a minha principal aposta, né? Mas por empréstimo daqui para o final do ano, até porque o Remo ainda não está com um time recheado nessa posição de ponta e centroavante, tá? Eu acho que ainda falta algumas opções. Vejo que o Matheus Davó, teve aí também o Marrone, completam nessa lista, porque eu não via com bons olhos as opções de camisa 9 que tinha, porém eu ainda vejo uma possibilidade, né, de chegar mais algum outro jogador, principalmente igual ele, que pode jogar um pouco mais centralizado. Pode deixar a sua opinião, o que você tem a dizer e o que espera, né, dos reforços mais recentes que foram contratados e da sequência dessa temporada. Só antes de dar uma sequência, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos em 70 mil inscritos, que assim que chegarmos vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Remo para vocês, tá? Então, para você não perder nada, já se inscreva, ative também aqui as notificações e bora dar sequência aqui no vídeo, tá? Eu quero trazer aqui uma opção que seria bem mais difícil, porém é um nome que, na minha opinião, se contratasse, mostraria o interesse real do Remo aí, né, de fazer o investimento e quem sabe conseguir mesmo acesso à Série A, que seria o Lautaro Dias, nome que está à disposição do mercado, né? O Cruzeiro não faria tanta questão de manter o jogador, que pode jogar centralizado, mas é muito mais um ponta, tá? Então tá aqui o desempenho dele no Brasileirão do ano passado, lado esquerdo, lado direito, o melhor momento dele foi lá no futebol equatoriano pelo Independiente Del Valle, muito mais como ponta também, e na Sul-Americana, onde ele sempre tem tido um desempenho bom, independente, né? Se fosse pelo Cruzeiro ou lá no futebol equatoriano, ele sempre estava bem no Independiente Del Valle. Então, o que acontece, né? O Cruzeiro comprou ele no ano passado por 2 milhões e 700 mil euros, então quase 16 milhões de reais. Não acho que foi um valor exagerado, porque ele já vinha de uma fase boa e só tinha 25 anos, então acho que é um valor que tudo bem, né? Para atacante nunca é barato. Tinha ganhado a Sul-Americana, a Recopa contra o Fluminense, deu assistência na final contra o Fluminense, marcou gol contra o São Paulo, contra o Fortaleza também na final, enfim, ele vinha de uma sequência realmente muito boa pelo Independiente Del Valle. E aí, pelo Cruzeiro, não tem conseguido jogar até aqui. Só foram 24 jogos no ano passado e 2 gols, e 16 jogos e 2 gols nesse ano pelo Cruzeiro. Teve alguns times da Série A interessados nele, como por exemplo o Vitória, e também alguns da Série B, como por exemplo o Atlético Paranaense, porém o Cruzeiro ainda não tomou
uma decisão. Por quê? Já tem para essa posição dele, né, de centroavante, que é o principal que ele poderia fazer, pelo menos no Cruzeiro. No Independente Del Valle ele era ponta. No Cruzeiro é mais centralizado. Já tinha um Gabigol e o Caio Jorge, né? Já é o Gabigol o reserva. Então, muito difícil dele ter espaço. Aí nas pontas, né, o Cruzeiro acabou comprando em definitivo o Marquinhos, o Wanderson está sendo titular absoluto, o Christian, que ainda deve buscar mais 2 pontas no mercado. Então o Lautaro Dias já não tem espaço de centroavante, que é o que o técnico do Cruzeiro entende que ele joga melhor, quem dirá na ponta, né? Então acaba que ele perdeu totalmente esse espaço no Cruzeiro, e o Cruzeiro deve esperar na próxima janela para definir o seu futuro. Ou empresta ele pro Vitória, mas com garantia de que ele vai ser titular absoluto para ele se valorizar, ou para o Atlético Paranaense, que foram os 2 clubes interessados, um na Série A e outro na Série B. Se fosse apenas times da Série A procurando ele, né? Ceará, Vitória, Fortaleza ou Juventude, aí eu acho que é difícil o Cruzeiro emprestar para um time da Série B. Porém, o Remo aí na parte de cima da tabela, podendo subir e ter, né, o Lautaro Dias como grande craque do time, olha, por que não, né? Pode se valorizar bastante, inclusive. Já o Atlético Paranaense, por outro lado, apesar de ter uma boa condição financeira, o Cruzeiro já emprestou jogadores para ele, só que não tem jogado com tanta frequência e está brigando, não está ainda brigando pelo acesso, né? Então, se o Atlético estivesse voando também, eu acho que faria sentido. Não é esse caso, o Remo hoje se encontra bem melhor. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência, eu quero destacar aqui os produtos na Foot Fanatics do Remo desse ano, do ano passado. Tem várias opções de camisa, vou destacar desse ano, está saindo por 260 à vista no Pix, tá? Tamanhos P, GG e EG. Se você quiser colocar aqui, ó, seu nome mais o número nas costas, ficando 334, porém você tem 10% de desconto no Pix, né? Então vai ficar R$300 com toda a personalização, e pelo meu link aqui embaixo você ainda tem um desconto na Foot Fanatics. Então, se você quiser comprar sua camisa, vou deixar todos os links aqui embaixo. Lembrando que tem de vários outros clubes também, nacionais, internacionais. Você que gosta de futebol alternativo, certamente vai gostar dos produtos que temos por aqui, né? Várias opções bem bacanas e que, sem dúvidas, cabem no seu bolso. Bora falar aqui então sobre outra opção, que seria do Peralta. Mesma situação, pertence ao Cruzeiro, está no Atlético Paranaense. Então, para sair de um time da Série B, que ele não está jogando, e chegar em outro para ser titular, ou brigar pelo menos para jogar, né? Eu acho que seria uma boa, porque no Atlético Paranaense não fez nenhuma partida, ficou no banco em vários jogos, inclusive. Ele sempre está no banco, mas nunca entra, né? Então, acho que o Cruzeiro deve até pedir esse empréstimo de volta do jogador, e aí, quem sabe, repassá-lo para uma outra equipe. Inclusive, já teve especulação dele também na Série A. Eu acho ele um bom jogador, mas esse aqui, diferentemente do Peralta, do Lautaro, que o Cruzeiro pagou o mesmo preço, né? 16, 17 milhões em cada um, ele nem vinha jogando com tanta frequência. Ele fez uma boa Libertadores pelo seu Porteño, 20 jogos e 3 assistências. Porém, assim, se você ver, né, ele tinha feito 36 jogos só na primeira temporada boa dele, já não tinha ficado em definitivo no Flamengo, foi convocado para a seleção de base do Paraguai. Então, assim, acho que o Cruzeiro comprou ele muito rápido, acho que tinha que ter esperado um pouco mais, e às vezes faz parte, né? Às vezes ele vai ser emprestado, vai voltar, é muito novo, só tem 22 anos, pode ser que ainda, né, dê conta de dar essa volta por cima e jogar com mais frequência. Só que aí eu acho que seria uma boa, quem sabe, né, para o Remo também, essa situação, porque é um cara que agregaria muito no meio de campo. Eu acho que tem sim muito potencial. Tá aqui o desempenho dele na Libertadores do ano passado, olha que nota média absurda, né, 7.08, deu uma assistência inclusive contra o Fluminense, em 5 jogos, uma assistência na Libertadores da América. Então realmente teve um desempenho muito interessante o atleta paraguaio. Inclusive, né, tá aqui a Sul-Americana dele.